Olá, meus amados irmãos, a paz de Yeshua HaMashiach. Amém. Estamos de volta aqui no nosso Instituto Sefitademini. A nossa aula está sendo dada nessa apostila que você está vendo aqui. Nosso Instituto Sefitademini. A doutrina aqui, a disciplina é Angelologia, a doutrina dos anjos. Você pode assistir as nossas aulas pelo YouTube, é gratuito, você não paga nada, tá? As nossas aulas estão lá no YouTube, é gratuito, é só digitar lá Instituto Teológico Sefitademini e as nossas aulas estão todas lá, tá bom? Hoje nós estamos na página de número 7 desta apostila e também estamos na 7ª aula, primeiro período agora, 7ª aula de Angelologia, a doutrina dos anjos. Então hoje nós iremos falar sobre demonologia. Nós estamos falando já desde a aula passada, né, sobre anjos, a hierarquia dos anjos, anjos santos de Deus. Nós falamos na aula passada sobre a hierarquia dos anjos, anjos santos de Deus. Agora entrando na aula de demonologia, nós iremos falar sobre a hierarquia dos demônios, a hierarquia dos demônios. Lembrando que a nossa teologia, ela não é uma teologia neopentecostal, ela é uma teologia elementar, ela é ortodoxa, doutrinas conservadoras. Muito bem, então iremos falar sobre a hierarquia dos demônios. A primeira hierarquia, então vamos falar aqui primeiro de Lúcifer, que faz parte da primeira hierarquia. Também principados, que são os príncipes infernais, também estão enquadrados aqui na primeira hierarquia. E potestades, que são os gerentes infernais, e vamos falar sobre os dominadores, que são demônios de baixa grandeza, demônios de baixa grandeza, ok? Então nós iremos começar falando que a hierarquia existe em todo lugar que a gente vai, existe hierarquia. Até no meio da família tem hierarquia, né? Tem o pai como o chefe da família, né? A mãe, depois vem os filhos e assim sucessivamente, né? Tem os avós, tem tudo isso aí, fala de hierarquia, né? Quando a gente entra também em uma empresa, lá na empresa tem uma hierarquia, e começa desde o patrão, né? Gerente, encarregados, empregados, e assim sucessivamente. Todo lugar existe uma hierarquia. Como nós falamos na aula passada, no céu existe uma hierarquia, né? E essa hierarquia é toda dividida, né? Começando pelos os anjos dos mais altos escalões, até os anjos que estão nos escalões mais baixos. Então no inferno também não é diferente. Quem acha
que o inferno é bagunçado, é cheio de desordem, que os demônios são desorganizados, estão muito enganados, tá? Porque os demônios, eles são super organizados. É por isso que eles fazem muita coisa coisa ruim, é claro, né? Escraviza muita gente. Por quê? Porque os demônios trabalham unidos, unidos, em união. Por isso Jesus falou assim, olha, quando eles falaram que, quando aqueles escribas, né, aqueles judeus lá falaram que ele expulsava os demônios pelo espírito de Beelzebu, que é o príncipe dos demônios, então Jesus falou assim, ué, Satanás então agora vai estar dividido entre si, um reino dividido entre si, ele não permanece de pé. Quer dizer, se Satanás está imperando aí, oprimindo vidas e tudo, é porque eles estão trabalhando unidos. Porque se Satanás estivesse brigando, demônio brigando com demônio, o reino dele já tinha caído há muito tempo. Há muito tempo. Isso é até uma coisa para a gente aprender, porque no meio do âmbito evangélico, a gente vê um crente brigando com outro crente, um irmão brigando com outro irmão, é uma igreja brigando com a outra igreja, mas a gente não vê um demônio brigando com outro demônio. Essas igrejas ficam brigando uma com a outra, pastor brigando com o outro, irmãos brigando com o outro, e aí vai só dividindo igrejas, vai dividindo, e com esse monte de divisões que está havendo por aí, os crentes ficam espalhados nas igrejinhas que vão se abrindo, e acaba ficando as igrejas tudo pequenininha, pequena e ainda vazia, né? Porque o povo fica tudo dividido. Se não fosse brigar e não fosse dividir, poderia ter uma igreja grande, né? Mas vai rachando aqui, aí tira um bocado de gente, abre outra ali, depois racha de novo, sai mais um outro, vai e abre ali, daí a pouco todas elas estão com pouquinha gente, estão fracas, né? Mas o inferno, nós vamos estudar aqui, ó, os demônios, eles trabalham unidos, quando ele quer derrotar uma pessoa, eles conseguem derrotar, se a pessoa não estiver debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Porque se estiver debaixo da cobertura do sangue de Jesus, em obediência à palavra de Deus, então o demônio não tem poder sobre a vida desta pessoa, até porque a Bíblia diz que ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Também os apóstolos falaram, né, eu não me lembro agora o versículo, é que aquele que é de Deus o diabo não toca, né? Aquele que é de Deus o diabo não toca. Então também a palavra do Senhor diz, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Os anjos acampam ao redor dos que o temem, tá? Para os anjos acampar tem que estar temendo ao Senhor, obediência a Deus e sua palavra. Então é isso aí. Então vamos falar sobre a hierarquia dos demônios, demonologia. Existe um versículo em Efésios 6, versículo 12, então nós vamos iniciar com esse versículo, que diz assim: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Quando a palavra do Senhor diz aqui nas regiões celestiais,
não está dizendo aqui no trono de Deus, nem no céu de Deus, mas sim no céu das galáxias, aonde se encontra alojado o quartel-general de Lúcifer, com todos os seus demônios. Muito bem. O texto acima talvez possa ser chamado de áureo da batalha espiritual. Esse texto que nós lemos aqui, ele pode ser chamado de o texto áureo da batalha espiritual, pois aqui Paulo nos dá grandes ensinamentos que a nossa luta não é carnal. A nossa luta não é carnal. A nossa luta não é carnal, a nossa luta é espiritual, é um outro mundo que a gente não enxerga, é outro mundo que a gente não vê, que é o mundo espiritual. Às vezes a gente se depara com alguma situação, como já acontece várias vezes comigo isso, de alguém levantar contra a gente que é pastor de igreja, e mexe com gente, então costuma acontecer muito de alguém levantar contra a gente, e vem de uma maneira assim, às vezes a pessoa que você menos espera, mas vem assim que, se não tiver com a visão espiritual, você vai debater com aquela pessoa, pegar de frente, para debater com aquela pessoa, não sabendo que está debatendo ali não é contra a pessoa, é contra o espírito maligno que está no corpo dela usando aquela pessoa. Então às vezes nós não devemos debater, não, nós devemos parar, observar e ver que não é a pessoa em si, tem um espírito maligno ali para fazer você sair da graça. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra A e nem B, a nossa luta é contra Satanás e os seus demônios, é espiritual. Existe hierarquia espiritual. Mais adiante, ele ainda traz importantes ensinamentos. Existe uma armadura nesse ensinamento que Paulo fala, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mais para frente ele vai falar que existe uma armadura espiritual para a batalha espiritual, e ele vai dizer que existe o dia mau, existe o dia mau. Ele vai dizer, tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, o cinto da verdade, o sapato e outras armaduras que ele vai estar falando ali. Claro que é tudo espiritual. Aí fala assim, para nós resistirmos no dia mau. O dia mau, ele vem para todo mundo, toda pessoa passa pelo dia mau. Um passa hoje, outro passa amanhã, o outro vai passar daqui um mês, mas ninguém foge do dia mau. O dia mau vem para todo mundo, vem para o crente, vem para o que não é crente, vem para o membro, vem para o pastor, vem para o jovem, vem para o velho, o adulto, todos vão passar pelo dia mau. E de vez em quando a gente passa, a gente vê que estamos passando por uma tribulação, e que essa tribulação não é uma coisa natural, é uma coisa sobrenatural, é espiritual. Então por isso
temos que estar preparado, cheio do Espírito Santo, do poder de Deus e da autoridade. Então vamos falar um pouco aqui sobre Lúcifer. Lúcifer, ele é o primeiro príncipe de todos os anjos. Primeiro príncipe. Lúcifer, ele é um querubim. Ele é um querubim que foi expulso do céu por causa da sua rebeldia. Ele é um querubim. Então ele está aqui como o primeiro príncipe do mundo espiritual da maldade. Primeiro príncipe dos anjos, chamado na Bíblia de a antiga serpente. Ele é chamado na Bíblia de a antiga serpente, aquela mesma que enganou Eva lá no jardim do Éden. A antiga serpente. Ele é chamado também de príncipe deste mundo. Também ele é chamado de Deus, com D minúsculo, Deus deste século. É o Deus que está dominando este mundo aí, ó. Deus deste século. Vamos ler então João 12:31, e depois o capítulo 16, versículo 11, e depois 2 Coríntios 4:4. João 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Príncipe deste mundo é o nome dado para ele aqui que eu falei. Agora vai ser falado, né? João 16. 16 e 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo já está julgado. Por que já está julgado? Porque não tem mais salvação para ele. É por isso que ele está aí apavorado, querendo levar o tanto de gente que for atrás dele para o inferno, que ele não quer ir para lá sozinho. Ele já está julgado. Ele sabe que um dia ele vai ser lançado lá. Ele vai ser lançado lá. O inferno não foi feito para o homem, o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. O céu foi feito para o homem. Só que quem não aceita a Jesus como Salvador, então automaticamente, mesmo não querendo ir para o inferno, já assinou o passaporte para o inferno. Não tem jeito. Então o negócio é reconhecer o senhorio de Cristo, aceitar Cristo como Salvador pessoal. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. Amém. Pode ver que as coisas estão acontecendo aí no mundo. Deus, Ele fala através da natureza, Ele fala através do tempo, Ele fala através das enfermidades, das pragas, como Ele falou no Egito, as pandemias, como está acontecendo por aí, né? Só que parece que ninguém está percebendo que Deus está alertando que o fim está chegando aí, mas o povo parece que está cego, não está vendo. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça neles a luz do santo evangelho da glória de Deus. Então vamos abrir os nossos olhos. O Senhor Jesus falou assim: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima. Muito bem. Agora vamos falar exclusivamente sobre a hierarquia espiritual em Efésios capítulo 6, versículo 12. O apóstolo fala
de potestade, olha só, potestade, principados, dominadores e forças. E forças. 4 tipos de hierarquia aqui. Antes de qualquer coisa, precisamos entender que Satanás não é onipresente. Satanás não é onipresente. Ele não é onipresente. Também não é onipotente. Ele não tem todo o poder. Ele não é onipresente porque Satanás não consegue estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele não tem a onipotência. Quem tem a onipotência é só Jesus, é só Deus que tem a onipotência. A onipresença também, só Deus. Só Deus que está em todo lugar ao mesmo tempo, né? Por não ser onipresente, ele mais uma vez se torna pequeno diante de Deus. Mais uma vez, se torna pequeno diante de Deus. Em um determinado congresso, na batalha espiritual, um homem chegou à porta da igreja e disse: eu sou Lúcifer, e trouxe comigo muitos demônios. Essa situação nos faz chegar a algumas conclusões mediante o que a Bíblia diz. Observamos aqui: Satanás é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. É mentiroso desde o princípio. Em primeiro lugar, Satanás não possui pessoa. Quer dizer, Satanás não tem corpo, tá? Ele não tem corpo, como quando diz que ele não possui pessoas. Ele não tem corpo, ele é espírito. Ele é um demônio muito poderoso, sim. Ele é sim, um demônio muito poderoso. E certamente o ser humano seria muito frágil para tal possessão. Quer dizer, olha só, quando uma pessoa é manifestado, demoniado, e ele diz que quem está naquele corpo ali é o Lúcifer, isso é uma grande mentira que o diabo está contando dentro da igreja, tá? Porque o ser humano é muito frágil para receber no seu corpo um demônio tão poderoso como Lúcifer. Então quer dizer, pode estar qualquer um outro demônio ali, representante de Lúcifer, representante, tá? Pode ser algum representante, assim como Deus também, quando queria se manifestar aos homens, ele manifestava em forma teofânica. Então ele como anjo do Senhor, a Bíblia vai dizer, anjo do Senhor, né, apareceu para alguns homens de Deus, alguns profetas e patriarcas, e ali o anjo então ele tomou ali uma posição de corpo, manifestou com corpo, e teve esse poder, né? Se chama teofania. Deus em figura humana, né? Então, da mesma forma, Lúcifer, ele pode ter algum representante para quando ele quiser agir na vida de alguma pessoa na terra. Então ele manda esse representante, ele chega e fica dizendo: aqui quem está aqui é Lúcifer, mas não é Lúcifer não, é um outro anjo representante de Lúcifer. Lúcifer não entra no corpo de ninguém. Ele é Satanás, ele é mentiroso, ele nunca afirmou na verdade. Mas vamos continuar, que nós vamos entender direitinho esta hierarquia aqui.
Em segundo lugar, Satanás não iria deixar seu posto, talvez em uma guerra, ou comandando seu batalhão. Por exemplo, você já viu no batalhão de polícia, né? O coronel ou o major ter que sair para prender algum bandido? Não, ele tem o seu soldado para mandar, entendeu? Então por que Lucifer ia deixar o seu trono, seu posto, para vir aprontar aqui na terra? Ele tem seus demônios para ele mandar. É isso que estamos explicando aqui. Ó, em segundo lugar, Satanás não iria deixar seu posto, talvez em uma guerra, ou comandando seu batalhão, para se preocupar com mais um congresso como tantos outros. Após ordenar a libertação, o homem foi liberto. E notou-se, isso aqui eu estou contando a história do homem que chegou no congresso dizendo que ele era Lucifer, né? E com ele tinha muitos demônios. Então após ali o pastor ele ordenar a libertação, o homem foi liberto e notou-se que eram poucos demônios que estavam, poucos demônios de baixo escalão que o possuía, quer dizer, não era Lucifer coisa nenhuma, eram poucos demônios de baixo escalão. Ele fala que é Lucifer para amedrontar, para a pessoa ficar com medo dele, entendeu? Nós não temos que ter medo a demônios, porque nós expulsamos os demônios pelo poder do nome de Jesus Cristo, que é o nome que é sobre todo nome. Então esse homem foi entender, né, que eram poucos demônios que estavam ali e que o possuíam. Por não ser onipresente, Satanás criou uma inteligente rede organizada. Olha só, por não ser onipresente, Satanás criou uma inteligente rede organizada de situação, de atuação, uma rede organizada de atuação, colocando demônios espalhados por localidades, com funções diferentes. Cada demônio, Satanás, ele foi espalhando cada demônio em suas localidades com funções diferentes. Esta é a classificação demoníaca citada por Paulo, na qual estudaremos a seguir. Eu acho que talvez você já teve alguma experiência de, vamos supor assim, a gente às vezes mora num bairro que sempre é assim, sempre tem uma rua que é mais problemática do que a outra. Não existe isso nos bairros? Tem uma quadra que aquela quadra parece que o demônio que está mandando, que está dominando aquela quadra ali, ele é um demônio pior do que o outro que está comandando a outra quadra. É a quadra que sempre tem briga, né? É família brigando, e sempre tem assassinato ali, sempre a viatura da polícia tem que ser chamada naquele lugar. Vocês já viram um lugar assim, né? Aí por que só vai naquele canto lá? É porque o demônio que está lá é diferente do outro que está no outro lugar. O demônio que está lá é causador de confusão, ele quer fazer mortandade, confusão, problemas, divisão no meio da família. É um demônio que está lá, um demônio perigoso. Lá no outro lugar, lá na minha rua é paz, lá não tem isso aí, entendeu? Porque lá o demônio age de outra maneira. Ele não deixa de agir, não, ele só age de outra maneira,
entendeu? Eu vou contar uma experiência aqui, né? Eu não vou falar o nome do lugar, mas eu já morei em bairro, e quando eu cheguei para morar nesse bairro, me falaram que eu fui morar na pior rua desse bairro, na pior rua, e realmente era. Eu já conhecia lá antes. Era uma rua que tinha muitos problemas mesmo, coisa que eu já presenciei. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, depois que a gente foi morar nesse bairro, porque a Bíblia Sagrada diz que aonde nós colocamos a planta dos nossos pés, esse lugar se torna santo, porque o Senhor está conosco, e eu creio que é isso que aconteceu. Fui morar nesse lugar, fiquei um pouco cabreiro com esse lugar, meio com medo assim das confusões que dão lá, e muitas outras coisas. Só que devagar as coisas foram sumindo, os demônios foram saindo, ó. Nós orando de noite, orando de madrugada, né? E fazendo a obra de Deus. Para começar, eu gravava vídeo aula em casa. Quando eu mudei, eu não podia gravar, porque o demônio que estava nessa rua, ele fazia os vizinhos colocar um som no mais alto volume, que nós tínhamos que conversar dentro de casa, eu com minha família, como se estivesse brigando, conversar gritando. Quando algum irmão ou pastor ligava para mim, aí dava para escutar aquela música mundana, nojenta, porca, falando palavrão. Eu tinha que explicar: essa música aí não é aqui na minha casa não, tá? É que os vizinhos aqui é uma bênção, tá na casa dos vizinhos, para eles não achar que era lá em casa. Mas o que aconteceu? Coloquei debaixo da oração. Falei: Senhor, o Senhor vai tirar esses demônios de lá, dessa rua. Não estou dizendo que os vizinhos é demônio não, mas os demônios estavam usando sim os vizinhos. O Senhor vai tirar os demônios dessa rua. Eu cheguei a fazer uma campanha na igreja. Uma campanha. Olha, o vizinho colocava som alto, que falava que nunca ia sair de lá. Racharam fora, de uma hora para outra, foram embora. O diabo tentou continuar, mandou outro que botava o som alto. Não era tão alto como o outro, mas era alto, perturbava. Oramos, Jesus pôs para fora de lá também. Depois só começou a chegar gente diferente, gente de bem, pessoas crentes. E não é que aqueles demônios, eu não vou dizer que saíram todos daquela rua, mas que eles estão dominados pelo poder de Deus. Eles estão, não teve mais problemas assim. Então isso acontece. Então são demônios, o que eu li aqui agora aqui, ó, né? São demônios espalhados por localidades com funções diferentes. Esta é a classificação demoníaca citada por Paulo, na qual estaremos falando a seguir agora, neste exato momento. Então vamos começar a falar. Eu apenas introduzi aqui o estudo de a hierarquia dos demônios. Então vamos entrar aqui na primeira hierarquia: principados. Quem são os principados? São os príncipes infernais. Os príncipes infernais. De acordo com o dicionário Michaelis, principados
principado significa território ou estado, governo, estado governado por um príncipe. Isso significa principado. É um território ou um estado governado por um príncipe. No grego, a palavra principado é arche. Arche, que é autoridade. Autoridade, que é a mesma coisa que governante, que é a mesma coisa que domínio. É uma esfera de influência, uma esfera de influência. Isto é principado. Tudo isso que eu falei aqui, vou repetir, né? É um território ou estado governado por um príncipe, que no grego a palavra principado é arche, autoridade, governante, domínio, esfera de influência. Então, existem demônios de alto escalões. Existem demônios de alto escalões, designados para ocupar estes principados. São como príncipes de grandes regiões, como continentes e países. Os principados são demônios que estão infiltrados lá no meio do governo de um país, ou mesmo o governo de um estado. Está entendendo? Principados ocupam um alto escalão no meio do governo. Muito bem, vamos passar para a página de número 27. A Bíblia nos traz um bom exemplo de batalha espiritual a nível de principados. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel, capítulo 10, versículo 13. Você vai encontrar o que eu falei aqui agora. Logo, Daniel, enquanto Daniel orava por uma resposta ao Senhor, Daniel estava orando, pedindo uma resposta ao Senhor. Ele estava travando ali, né? Estava sendo uma travada, uma batalha travada. Enquanto Daniel estava orando, ele estava tendo uma batalha travada, uma guerra espiritual nas regiões celestiais. Enquanto Daniel orava, pedindo a Deus uma resposta, um esclarecimento de algo que estava escrito na lei, na palavra, e que Daniel não estava entendendo, ele foi orar para entender. Enquanto Daniel orava, os anjos travaram a batalha no ar, anjos e demônios batalhando um contra o outro, para impedir que Daniel recebesse a resposta. Então ficaram ali batalhando 21 dias. Guerra de príncipes. Precisou de Miguel, o arcanjo Miguel, um dos
primeiros príncipes. A Bíblia fala que é um dos primeiros príncipes, porque pode existir outros príncipes da mesma forma de Miguel. Então, travou ali uma grande batalha espiritual a nível de principados, mas o príncipe do rei da Pérsia resistiu ali o anjo mensageiro que estava levando a mensagem para Daniel. Então, enquanto Daniel orava por uma resposta ao Senhor, estava sendo travada uma grande guerra nas regiões celestiais. O príncipe da Pérsia lutava com o arcanjo Miguel, também príncipe, que é um arqueângelo, tá? Arqueângelo, a palavra é escrita arche, mas a gente lê assim, é um arqueângelo, tá? É um chefe de anjos, tá? Para impedir a resposta do homem de Deus. Não são sempre principados de alto escalão que se ocupa para impedir nossas orações. No caso aqui de Daniel, não é sempre, deixa eu parafrasear para você entender, nem sempre é um demônio de alto escalão a nível de principado que vem atrapalhar para impedir que a nossa oração seja respondida. Agora, no caso aqui de Daniel, ele orava e intercedia por uma nação inteira. Nação é esta que é Israel. Por isso Miguel desceu, porque Miguel, ele é o guardião de Israel. Miguel, a função de Miguel, do arcanjo Miguel, é vigiar, é cuidar da nação de Israel, é proteger a nação de Israel. Por isso que Miguel desceu, porque Daniel estava orando em favor de Israel, e os demônios travaram ali uma batalha contra o anjo mensageiro que desceu para trazer a resposta. Então houve aquela intervenção, né, da parte do anjo guerreiro, o príncipe, né, o arqueângelo Miguel teve que descer ali. Muito bem. Então Daniel orava por a nação inteira, por isso envolveu principados. A oração de Daniel só envolveu principados, porque ele orava por uma nação inteira. Agora, se a gente está orando por uma pessoa, ou por uma cidade, ou por uma igreja, não é necessário envolver principados. Qualquer anjo que Deus mandar, ele tem capacidade para derrotar o inimigo, Satanás, e nos dar a vitória e a resposta das nossas orações. Observe, no caso de Daniel, ele orava e intercedia por uma nação inteira, por isso envolveu o principado. Observe a resposta do anjo, que vai estar escrito em Daniel 10 e 20, que diz assim: e ele disse: sabes porque eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia.
contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Olha só, ele estava guerreando contra o príncipe da Pérsia, e quando ele saísse, ia vir outro príncipe para guerrear, que era da Grécia. Então estamos envolvendo em uma guerra entre principados. Olha, estamos falando aqui sobre primeiro escalão, né? Que é principado. Nós vamos dar uma paradinha aqui para dar um intervalo e vamos voltar na próxima aula falando sobre o segundo escalão, que é potestades, que são os gerentes infernais. Até daqui a pouquinho, se Deus quiser.